Oi, 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 oi! Eu quero gravar para vocês uma série de vídeos fazendo, na verdade, um pequeno roteiro da poesia brasileira. E nós vamos começar com um poeta que é considerado o primeiro grande poeta brasileiro, Gregório de Matos, né? Muito conhecido por sua poesia satírica. Daí ele ficou conhecido como Boca de Brasa, né? O Boca do Inferno, falava mal de todo mundo, falava mal dos costumes, né? Era chamada a pena empenhada, né? Pena que era de pena paga. Se alguém pagasse bem, ele ali falava mal de determinada figura. Claro que não fosse amigo dele, fosse inimigo, né? Mas ele foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso, foi melhor do que isso. Eu estou procurando aqui o poema que eu vou ler para vocês, por isso eu estou com essa leve demora, olhando de lado aqui, porque na minha frente está um computador, e eu não sei o poema de memória, né? Sei muitos poemas de memória, mas esse realmente, infelizmente, na verdade, eu não sei. Então, vocês estão escutando aí os cliques. Cadê? Aqui. Então, vou ler esse poema e comentar, e aí começamos esse pequeno roteiro pela poesia brasileira. Porque sim, o porquê isso? Porque muitas pessoas me pedem, me perguntam o que vou ler, por que ler na poesia brasileira. Tem uns que rejeitam tudo que for de 1930 para trás, né? Não quer saber, diz que o romantismo não presta, o pessoal lá de Minas, né? O pessoal, os grandes poetas mineiros do arcadismo, não presta, aquilo tudo é ruim. Vocês vão ver que isso é mentira. Na verdade é uma falácia, né? E vamos começar então com o nosso querido Gregório de Matos, esse baiano, meu conterrâneo, meu conterrâneo Gregório de Matos, que nasce, eu vou fazer uma pesca que data, eu sou péssimo em datas, né? Eu esqueço tudo. Ele nasce em 1636 e morre em 1695. Então aí temos a primeira grande figura da poesia brasileira. Alguns autores consideram o Gregório de Matos, na verdade, poeta português, né? Mas veja, é bom falar um pouco disso. Veja que o Brasil, tem tal, os portugueses chegam em 1500, já tem os índios e tudo mais. A colonização mais forte começa em 1560, por aí. Mas há uma adaptação, né? Vai se adaptando. Por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, mostra lá, é um livro que eu indico, por sinal, como foi difícil adaptar, por exemplo, os livros no Brasil. Livros trazidos da Europa para cá. Como foi difícil adaptar o gado, né? A vaca, o boi e tal, porque muda-se tudo, né? Até mesmo a adaptação do homem e da sua imaginação. Os livros, por exemplo, ficavam encharcados, né? Por causa da umidade, o país tropical demais. Vocês imaginam que essa questão da humildade, eu lendo alguns textos antigos aqui sobre Salvador, eu estou em Salvador, moro em Salvador, que até 1660, próximo a 1700 já, no centro da cidade, é um lugar que eu indico, o centro histórico e tal, mas no centro da cidade, a vegetação era tão densa, né? Tanta chuva com muita densidade também. Salvador chove o ano todo, né? Chove no verão, chove sem verão, chove com sol, chove sem sol, aqui chove. E o que acontece? Era tão densa a vegetação e o clima abafado que o sol só aparecia na cidade a partir de meio-dia. Imagina só, né? Então veja que tudo isso teve que realmente construir um povo novo, né? As relações todas culturais com a terra, né? As relações geográficas, as relações espirituais com a terra, e assim também a partir disso aí surgiu uma nova literatura. Então, imagina o gado até ser adaptado, né? O gado acostumado, tirado da Europa, que nunca pisou em terras brasileiras. Você traz o gado até adaptar, até se tornar um gado que suportava, né, geneticamente o clima da terra brasileira, levou-se um tempo. Os livros, por exemplo, ficavam encharcados mesmo, como eu contei, né? Criavam vermes imensos dentro dos livros, os livros estouravam todos e tal. Então tudo isso é uma adaptação. Assim também a imaginação, né? A imaginação. Então Gregório,
ele tem a língua é portuguesa, né? Mas ele começa a colocar um monte digamos assim, de ganhos linguísticos e ritmos linguísticos também do português já falado no Brasil naquele momento, e principalmente ao utilizar a sátira e o fecenino. Né? Fecenino seria a poesia obscena, né? A poesia licenciosa. Mas eu quero ler para vocês um poema que é considerado pelos críticos, né? Pelos organizadores da obra, do Gregório, o último soneto, o último poema que ele escreveu. Então, porque veja, ele não tem livro, quando ele morre não tem livro, né? Ele não preparou livro nem nada, preparou muita coisa manuscrita, a obra toda manuscrita, ou então pequenas, como é que se dava o nome na época, rapaz? Enfim, esqueci, mas seriam hoje como se fossem folhetos, e esses folhetos são distribuídos e tal. Quando era fecenino, atacando alguém, colocado por baixo da porta das casas na época, né? Então vocês imaginam o Brasil na época de Gregório, né? 1636, 1695, vamos imaginar aí 1670, né? Então Bahia, Recife, onde ele também morou, né? Na verdade só existia a costa brasileira praticamente, né? Adentrar mesmo o país, ir até o sertão e tudo mais, foi um trabalho muito mais difícil. Então temos que levar isso em consideração. Então eu vou ler o soneto, e como ele não deixou títulos, né, nem nada, nenhum livro, então os organizadores deram subtítulos, ou melhor, deram títulos gerais. Né? Esse aqui, por exemplo, A Cristo Senhor Nosso Crucificado, estando o poeta na última hora da sua vida. Então é um soneto. Meu Deus, que estais pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. Aqui é sempre o nessa passagem, mas a leitura é assim. Meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e meu delito. Porém pode ter fim todo o pecar, e não vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Veja só, os poemas da época, principalmente entre os poetas mais jovens, tinha muita citação da mitologia greco-latina, né? Aqui você vê que é mais limpo, direto, e é falando diretamente com Cristo, né? Aqui não tem mais, como eu sempre digo, aqui não tem mais meu pé me dói, né? Aqui o poeta está morrendo, é o lance final da vida dele, assim, não tem mais jeito, né? Aqui não tem mais, o fecenino não entra, o satírico não entra, porque a pessoa viu que sua vida está realmente indo embora, como ele diz no verso, né? Na segunda estrofe, no segundo verso da segunda estrofe, né? Pois vejo a minha vida anoitecer, né? Aqui anoitecer, eu sempre faço essa relação, e posso fazer aqui novamente para vocês, essa relação dos períodos do dia com os períodos da nossa vida, os ciclos do dia com os ciclos da nossa vida, né? Nascemos manhã nascendo ao alvorecer, né? Toda manhã, até o mais alto da manhã, a juventude. Meio-dia, a vida adulta, né? Durante toda a tarde, ali já o declínio para a maturidade, o declínio para a velhice, para a velhice, né? Finalzinho da tarde, velhice, e anoitecer, morte. É o que ele está fazendo aqui. Dá para fazer esse ciclo do dia com o ciclo da vida, né? Então já não tem mais brincadeiras diante da vida. Porque veja, esse poema ele funciona como um ato de contrição, né? O que é um ato de contrição? É um ato de arrependimento diante de Deus. E é isso aqui que o poeta faz, né? Ele está arrependidíssimo por toda a vida errônea que ele levou, né? Claro que numa vida não é só pecado, ela é cheia de pecados e de erros, mas ela também é acertos, né? Quem olha a sua própria vida só como pecado e erro, tem algum problema. Aí o olhar está, na verdade, fazendo um recorte, né? Você está sendo um momento aí, pode ser, nesse sentido, pode ser até muito orgulho, na verdade, né? Por incrível que pareça.
Então, mas é aí, veja que nesse momento, no final, no leito de morte, ele está num ato de contrição, de arrependimento diante da sua vida, diante de Deus, diante do madeiro, né? Ali está o Cristo crucificado. Ele é motivado pela caridade sobrenatural, ou pelo amor divino, né? Então a hora é extrema, não tem mais meio termo, o poeta está morrendo, e não há como adiar mais nada, não pode deixar mais nada para amanhã, né? Agora, como diz o outro, o bicho pegou, e pegou para valer, né? Então veja, é um soneto que a gente pode também usar na nossa própria vida, né? Não deixar as coisas para amanhã, não deixar as coisas para o leito de morte, porque, como diz Garrigou Lagrange, no livro dele, O Homem e a Eternidade, é uma tradução de um título em francês que, na verdade, é um outro título, mas a tradução ficou boa, muito boa, né? O Homem e a Eternidade, ele fala um pouco disso, né? Ou seja, você deixa tudo para a última hora, primeiro que você não sabe a hora que você vai morrer, né? O poeta que morreu ainda teve lucidez para escrever o poema. Segundo, ou como diz o ditado popular, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, se você a vida inteira foi um orgulhoso, duro de coração e tal, por que no leito de morte você vai mudar? A não ser por uma graça sobrenatural. E tem que ter uma abertura do seu coração. Se não tivermos isso, né? Não tivermos isso, o bicho pega. Então tá aí Gregório de Matos, nascido em 1636, morto em 1695, e que pertence, né, segundo a sua época e sua forma de escrever, ao barroco. E eu vou só dar duas pinceladas rápidas aqui, citando o grande crítico paulista, Marçom Moisés. Mas para isso, vocês vão me dar um tempinho que eu vou pegar um livro que eu tenho que indicar sempre para vocês, esse livro. O bom de gravar coisas na biblioteca é isso, é que você estende a mão e puxa um fruto. O fruto é aqui. Dicionário de Termos Literários, do Marçom Moisés, é um livro de cabeceira, minha gente, né? Vamos abrir aqui, por exemplo, em barroco e ver o que acontece. Cadê? Aqui é balada, né? Barroco, aqui. O barroco. Ele dá a etimologia da palavra, de onde vem toda a questão histórica, ele repassa detalhes do barroco, né? Ele cita autores que falaram muito bem do barroco, isso é fantástico, isso é muito bom, né? Mas o trecho que eu vou citar, na verdade, eu acho que não está aqui nesse livro, está em outro livro, que é... Não, está nesse mesmo, só que está no meu computador, peraí. Aqui, né? Diz Marçom Moisés, o barroco é um movimento literário de contorno flutuante, não é muito bem definido, né? Mas que podem ser apontadas algumas características gerais. Lembrando que o barroco em literatura é anterior ao barroco em música. A música clássica é um pouco depois, né? Então, diz ele, possuía um caráter contraditório num esforço de reduzir essas polaridades a uma unidade. Assim, numa infindável tensão dialética, né? Nós vimos isso no poema do Gregório de Matos. Apesar de a linguagem límpida, direta, né? Vocês viram que ali tem a tensão dialética é o quê? O pecado da vida pecaminosa e o perdão divino. Está ali, ó, no interior do poeta. Ele está pedindo, meu Deus, né, me ajude, eu estou aqui no último momento, né? Então o crítico paulista também aponta o seguinte, aqui já é o crítico falando, o jogo do claro e escuro, da luz e sombra, a assimetria, né, o contraste, a abundância de pormenores, né, isso vai aparecer muito no barroco, o retorcido da sintaxe. Isso aqui, de certo modo, não aparece no poema do Gregório, mas vocês vão ver que isso aparece muito em vários poetas, né? Joga o verbo para o final, quando você põe o verso em linha reta, em forma de prosa, às vezes só consegue entender assim, né? Mas é da época, né? Como nossa época também tem suas características gerais. As inversões desconcertantes, né? E cerebrinas, tem muita questão trabalhada do cérebro mesmo, uma coisa mais, digamos, a inspiração concreta, digamos assim. Tem inspiração? Tem, mas é uma coisa mais intelectual, né? O rebuscamento das metáforas, né? A euforia dos sentidos, o rebuscamento das metáforas, por exemplo, nós temos
que é um pouco antes do Gregório, do século de ouro espanhol, o Góngora, né? E Góngora rebuscava tanto as metáforas que a coisa ficava quase hermética, quase fechada, quase uma selva de metáforas, os poemas dele, né? Procurem, por exemplo, um dos grandes, né, a Soledad, né? As solidões, digamos, uma tradução muito livre aí, lá de Soledad, que vocês vão ver isso, né? E o Góngora era tão rebuscado que não é ruim isso, não, é muito bom, é um gigante da poesia de todos os tempos, que ele ganhou um adjetivo, né? Gongórico. Gongórico é rebuscamento, né? Um episódio só para fechar aqui, para mostrar que as coisas também têm humor, né? O barroco também tem humor. O contrário de Góngora na época era o Quevedo, né? Que também fazia seus rebuscamentos, mas era mais direto. E aí o Góngora sempre viveu um pouco acima da média do financeiro. Ele não podia pagar, mas ia lá e estourava o cartão, né, digamos assim. E ele acabou perdendo uma casa e teve que vender. E vendeu para o seu inimigo, que é tudo muito próximo ali, na época, na Espanha. E o Quevedo comprou. O Francisco Quevedo e Villegas, né? Que é 1580 a 1645. E aqui, claro que a data eu estou roubando aqui, né? Fazendo uma pequena cola. Quando o Góngora vende a casa para o Quevedo compra a casa, olha a casa inteira, o Góngora já tinha ido embora, agora nós vamos desgongorizar esta casa. Você ia ficar uma coisa anti-Góngora. Mas é isso, meus queridos, até a próxima, fiquem com Deus, e eu voltarei com um novo poeta, novo no sentido do vídeo, né? Velho na história, mas ainda com muito frescor na sua literatura. Até a próxima.